A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos. Meu irmão, sou o irmão Jean, aqui de Campinas. Quero fazer com vocês aqui um estudo sobre a igreja, sobre a doutrina do que é igreja, a eclesiologia, os ajuntamentos, a igreja, sua natureza, características e objetivo. O que é necessário para que haja uma igreja? Como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Os propósitos da igreja e uma explicação e base bíblica. A natureza da igreja. Amém? Vamos lá, porque está tendo muita coisa, irmão. As pessoas confundem placas com igreja. As pessoas confundem, irmão, placas com igreja. Placa não é igreja. Não é verdade? Então vamos lá? Eu estou fazendo também um estudo sobre... Eu estou separando um estudo para vocês, para poder passar para vocês sobre heresia nas pregações. Heresia nas pregações. Está tendo muito, irmão. Muita heresia nas pregações. Mas muita mesmo. E assim, principalmente na nossa liturgia, irmão. Na nossa liturgia, onde os irmãos, eles estudam um pouco a palavra de Deus. Lê pouco a Bíblia. Isso é fato. Isso é fato. Os irmãos lê pouco a Sagrada Escritura. Os irmãos lê pouco a Bíblia. O que acontece na hora das pregações, que começa a exaltação. Quando explicam, às vezes explicam sem base bíblica. Porque, veja bem, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, aqui dentro deste livro, é 31.102 versículos. Né? 31.102 versículos. 1.189 capítulos. E os irmãos, eu vou aqui arriscar um conselho. Os nossos irmãos que não teve como estudar, fazer um estudo teológico, irmãos, compre, pelo amor de Deus, uma Bíblia de estudo, da fé que você professa. Você é pentecostal? Compre uma Bíblia pentecostal, da linhagem pentecostal, entendeu? Você é mais conservador? Compre uma Bíblia da fé reformada. Entendeu, meus irmãos? E compre uma boa teologia sistemática, um bom comentário bíblico, para que assim o Senhor possa abençoar a sua vida nas suas pregações, para que não haja tanta heresias. E assim os irmãos vão se interagir melhor. Hoje nós não estamos naquele tempo mais, irmão, de pôr a boca no microfone e me estourar, não. Hoje, para alimentar uma igreja na palavra, nós devemos de ter conteúdo explicativo do que você está pregando. Base bíblica. Amém? O Senhor vai dar a graça de eu explicar algumas coisas aqui sobre... Eu vou explicar alguma coisa aqui, meus irmãos, sobre a doutrina eclesiástica da igreja. E nós vamos dar uma passeada, talvez esse mês inteiro, nesta matéria. Tá bom? E assim o Senhor vai abençoando, vai nos dirigindo, nos guiando e nos fortificando. Amém? Vamos lá? Então essa base
Essa base aqui hoje será o propósito da igreja e a explicação em base bíblica. Definição: a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes. De todos os verdadeiros crentes. De todos os tempos. Esta definição refere-se à igreja é constituída por todos os que são verdadeiramente salvos. Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, em Éfeso 5, no versículo 25. Aqui, o termo igreja é usada para aplicar a todos aqueles por quem Cristo morreu, para redimir todos os que são salvos pela morte de Cristo, mas que deve incluir todos os crentes de todos os tempos, crentes na era do Novo Testamento e os crentes na era do Antigo Testamento também. Tão grande é o plano de Deus para a igreja que tem Cristo exaltado a uma posição de maior autoridade para o bem da igreja. Deus colocou todas as coisas abaixo de seus pés. Ele lhes deu como cabeça sobre tudo para a igreja. Este que é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos, em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. Marque sempre os versículos, viu, meus irmãos? O próprio Jesus, Cristo, edifica a igreja, chamando as pessoas para si mesmo. Ele prometeu: eu edificarei a minha igreja, em Mateus 16, no versículo 18. E Lucas cuidadosamente nos diz que o crescimento da igreja vieram não só pelo esforço humano, mas o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos, em Atos 2, no versículo 27. Mas o processo pelo qual Cristo edifica a igreja é simplesmente uma continuação do padrão estabelecido por Deus no Antigo Testamento, que ele chamou o povo para si mesmo, para ser uma assembleia. Glórias a Deus. Uma assembleia para adorar antes dele. Existem várias indicações no Velho Testamento que Deus pensou de seu povo como uma igreja. Um povo se reuniram como o propósito de adorar a Deus. Quando Moisés diz ao povo que o Senhor disse: chame as pessoas para comparecer perante mim e ouve as minhas palavras, para aprender a temer-me todos os que vivem o tempo na terra, em Deuteronômio 4, no versículo 10. A Septuaginta traduz a palavra vocação, lá em hebreu, kajal ou eclesiazo, o termo grego, um ajuntamento, no verbo cognato, é o substantivo do Novo Testamento, eclésia, que significa igreja. Vamos lá. Não surpreende então que os escritos do Novo Testamento, para falar
de Israel do Antigo Testamento como igreja, eclésia. Por exemplo, Stephen fala de Israel no deserto como a igreja, eclésia. No deserto, em Atos 7:38, tradução. E o autor de Hebreus cita Cristo como dizendo que ele vai cantar louvores a Deus em meio à grande assembleia do povo de Deus no céu. No meio da igreja, eclésia, cantarei louvores, em Hebreus 2, no versículo 12. Citando o Salmo 22, no versículo 22. Portanto, o autor de Hebreus, entendido que os crentes atuais são a igreja na terra, são cercados por uma nuvem de testemunho, em Hebreus 1, em Hebreus 12, no versículo 1, que remonta aos primeiros eras do Antigo Testamento, inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, em Hebreus 11, do versículo 4 ao 32. Todas estas testemunhas para o povo de Deus, de todo o dia de hoje, e parece apropriado que se deve pensar que eles, juntamente com o povo de Deus do Novo Testamento, são a montagem ou grande ou igreja espiritual de Deus. E terceiro, além disso, mais tarde, no capítulo 12, o autor de Hebreus diz que quando os crentes do Novo Testamento que adoramos, nós vimos a presença de o conjunto, literalmente igreja, no grego, eclésia, dos primogênitos escritos nos céus. Esta ênfase não é surpreendente, tendo em conta o fato de que os autores do Novo Testamento são os crentes judeus e gentios, crentes sendo unidos na igreja, juntos. Eles foram feitos em Éfeso 2:14. São novo homem, no versículo 15, e concidadãos, no versículo 19, e membros da família de Deus, no versículo 19. Isso lá em Éfeso 2, pode ler de 14 até o 19 ali. Você viu? A união da igreja, um povo, uma só união. Hoje, quantos que bate no peito? A minha igreja é a verdadeira, a do fulano é a falsa, a do outro é a verdadeira, a do outro é a falsa. Tem igrejas falsas? Tem igrejas falsas. Tem heresias em igrejas? Tem bastante. Tem heresias nas pregações. Então, o importante é nós saber se separar e saber se vestir de uma verdadeira igreja. Amém? Vamos embora lá. Portanto, embora haja certamente novos privilégios e novas benções que são dadas ao povo de Deus no Novo Testamento, ambos usam o termo igreja na Bíblia. E o fato de que toda a Bíblia, Deus sempre chamou o seu povo a se reunir para o culto, indicam que é apropriado pensar que a igreja
é constituída de todas as pessoas de Deus, o tempo todo, tanto crentes do Antigo Testamento e crentes do Novo Testamento. Glória ao nome do Senhor. Quarto, vamos lá. A igreja é invisível, mas também visível. Vamos lá, essa parte é interessante. Na sua verdadeira realidade espiritual, como a comunhão de todos os verdadeiros crentes, a igreja é invisível. Isto é, porque nós não podemos ver a condição espiritual do coração das pessoas. Podemos ver externamente, frequentar o templo, e podemos ver a evidência exterior de mudança espiritual interior, mas não podemos realmente ver o coração das pessoas e sua situação espiritual. Só Deus pode ver isso. Assim, só Deus pode, deixa eu ver aqui, ver isso. Assim Paulo diz: o Senhor conhece os seus, em 2 Timóteo 2, no versículo 19. Amém, irmão Lázaro? Deus abençoe. Mesmo em nossa igreja, em nosso bairro, só Deus sabe ao certo quem são, sem erro, e os verdadeiros crentes, falando da igreja invisível como autor de Hebreus fala da assembleia, literalmente igreja, dos primogênitos escrito nos céus, em Hebreus 12, no versículo 23, e diz que os crentes de hoje estão unidos com a montagem em adoração. Podemos dar a seguinte definição: a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Glória ao nome do Senhor. Tanto Martinho Lutero e João Calvino rapidamente reivindicou este aspecto invisível da igreja contra o ensino católico romano que a igreja é a única organização visível de que tinha descido dos apóstolos em uma linha ininterrupta de sucessão pelos bispos da igreja. A igreja católica romana tinha argumentado que só na organização visível da igreja católica romana pode ser encontrada para a única igreja verdadeira. A única igreja verdadeira, ainda hoje, essa noção mantém a igreja católica romana. Em sua declaração pastoral para os católicos sobre o fundamentalismo bíblico, declaração pastoral para os católicos sobre o fundamentalismo bíblico, emitido em 25 de março de 1987, a Conferência Estados Unidos, isso foi uma conferência lá nos Estados Unidos, Nacional dos Bispos Católicos, no comitê, eles adotaram sobre o fundamentalismo bíblico dos Estados Unidos, sobre esse fundamentalismo bíblico, criticou o cristianismo evangélico, que ele chamou de fundamentalismo bíblico, principalmente porque as pessoas tomaram a única igreja verdadeira. A característica básica do fundamentalismo bíblico do cristianismo é que ele
elimina a igreja como fundada pelo Senhor Jesus. Nohai, falar da igreja histórica, autoritário, em comunidade, com Pedro e outros apóstolos. Um estudo do Novo Testamento demonstra a importância de pertencer à igreja que Jesus começou. Cristo escolheu Pedro e os outros apóstolos como a fundação de sua igreja. A Pedro e a outros apóstolos seguiram. O bispo de Roma e os outros bispos e do rebanho de Cristo ainda tem sob Cristo um pastor universal. E quinto, em resposta a este tipo de ensino, tanto Lutero como Calvino discordar, eles disseram que a Igreja Católica Romana tem a forma exterior à organização, mas é simplesmente um shell. Calvino argumentou que, assim como Caifás, o sumo sacerdote, no tempo de Cristo, era descendente de Abraão, mas foi um verdadeiro sacerdote e bispo católico romano, tinham descendentes dos apóstolos na linha de sucessão, mas não eram verdadeiros bispos, Igreja de Cristo. Porque eles tinham partido da verdadeira pregação do Evangelho, sua organização não era a verdadeira igreja visível. Calvino disse: esta reivindicação de sucessão é inútil, a menos que os seus descendentes mantiveram a verdade segura. A verdade segura e incorrupto de Cristo que receberam das mãos de seus pais e permanecer lá. Veja o que é o valor desta sucessão, a menos que também inclui uma imulação de uma parte real e contínua dos sucessores. Por outro lado, a verdadeira Igreja de Cristo certamente parece igualmente visível. Podemos utilizar a seguinte definição: a Igreja visível é a Igreja como crentes vê-lo na terra. Neste sentido, a Igreja visível inclui todos os que professam a fé em Cristo e dão provas de fé em suas vidas. Esta definição não diz que a igreja visível é a igreja como qualquer pessoa no mundo, como um descrente ou alguém que tem doutrinas heréticas. Podia vê-lo, mas queremos falar sobre a igreja como percebida pelos crentes que são genuinamente e ter uma compreensão da diferença entre crentes e não crentes. Quando Paulo escreveu suas epístolas, a igreja visível em cada comunidade, para a igreja de Deus, esta em Corinto. Primeiro, Coríntios 1, no versículo 2. Para a igreja dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, no versículo 1. Para Filemão, a Ápia, Arquipo e a igreja que está em sua casa. Filemão, em 1, no versículo 2. Paulo certamente estava ciente de que não havia crentes em algumas dessas igrejas. Alguns que fizeram profissão de fé não era genuíno, que parecia ser crente, mas eventualmente cair fora. No entanto, nem Paulo,
nem qualquer outro poderia dizer com certeza quem eram essas pessoas. Paulo simplesmente escreveu para toda a igreja que se reuniu em um determinado local. Neste sentido, podemos dizer hoje que a igreja visível é o grupo de pessoas que se reúnem cada semana para adorar como uma igreja e professa a fé em Cristo. A igreja visível em todo o mundo sempre inclui alguns não crentes e congregações individuais. Geralmente inclui algumas não crentes, porque não podemos ver como Deus vê o coração. Paulo fala de Himeneus e Fileto, que se afastaram da verdade e que perverteram a fé de alguns, em 2 Timóteo 2, 17 e 18. Mas ele está confiante de que o Senhor conhece os seus. Em 2 Timóteo 2, no versículo 19. Paulo diz com tristeza: Demas, porque ele amava este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Em 2 Timóteo, em 4, no versículo 10. Da mesma forma, Paulo adverte os anciãos de Éfeso que depois de sua partida virão no meio de vós lobos ferozes que procurarão matar o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que irão ensinar falsidades para arrastar os discípulos atrás deles. Em Atos 20, no versículo 29 e 30. O próprio Jesus advertiu: acautelai vós dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em Mateus 7, 15 a 16. Percebendo essa distinção entre a igreja visível e invisível da igreja, Agostinho disse da igreja visível: muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Quando reconhecemos que não há crentes da igreja visível, há um perigo que pode ser muito suspeito. Podemos começar a duvidar da salvação de muitos crentes verdadeiros e, portanto, produzindo confissão na igreja. Calvino advertiu contra esse perigo. Dizendo que deveríamos fazer um julgamento misericordioso, porque nós reconhecemos como membros da igreja todos os que a confissão de fé para exemplos de vida e para participar dos sacramentos professam o mesmo Deus e Cristo conosco. E 9. Não devemos tentar excluir da comunhão da igreja o povo enquanto o pecado não leva a disciplina pública sobre si mesmo. Por outro lado, é claro, a igreja não deve tolerar os seus membros incrédulos, públicos, que por profissão ou vida claramente alegam estar fora da igreja verdadeira. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar por aqui e nós vamos continuar esse assunto. Esse assunto é longo, tem bastante coisa aqui. Eu vou fazendo aos poucos para a igreja ir pegando aos poucos. Sabemos que na igreja visível tem falsos mestres, falsos doutores, tem heresias. Mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, aqueles que examinam a Sagrada Escritura, sabem muito bem distinguir
os falsos ensinos, as falsas doutrinas, sabe muito bem distinguir os falsos que se apresentam nas igrejas, as falsas pregações, porque nós, irmãos, você viu ali? Paulo falou das igrejas de Éfeso, Tessalônica, falou da igreja que estava na casa de Priscila, falou da igreja que estava na sua própria casa, não falou pra cá, falou da igreja que confessa uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém? Ficamos por aqui, depois nós vamos passar aqui na parte no terceiro, pegar do terceiro aqui em diante, para nós poder ir mais além, porque o negócio é grande. Aí vai ter umas aulas gostosas. E estou separando uma parte para nós falar sobre heresias nas pregações. Pregações que estão tendo conteúdos que não são bíblicos. Não são bíblicos. Está tendo muita coisa que não é bíblico nas pregações. E a igreja precisa ser alertada. Nós, pregadores da palavra de Deus, precisamos alertar a igreja. Porque tem muitos falsos ensinos na palavra de Deus. E estão colocando a exortação da palavra acima das escrituras. Isso não procede. Isso é heresia e falso ensino. Amém? Ficamos por aqui. Peço para os irmãos, compartilha essa live no seu grupo, compartilha ela, e assim o Senhor há de nos abençoar também. Amém? Se Deus preparar hoje, às 10 horas da noite, nós temos uma mensagem da palavra para a tua vida, para a tua alma. Entra lá no grupo, aqui no grupo, estudo da Bíblia, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Amém? Fique todos com Deus e Deus abençoe a todos.